Olá, pessoal! Oi, gente! Hoje nosso nono encontro com o Livro dos Espíritos. Não. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do livro 1, sobre princípio vital. Falaremos sobre seres orgânicos e inorgânicos, Sim. a vida e a morte, Sim. inteligência e instinto. Uau. Vamos lá? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Procuro nas coisas vagas ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos poros ao contrair. Capítulo 4 Princípio Vital. Seres orgânicos e inorgânicos. É importante a gente sempre estar em mente que nesse capítulo a gente vai falar sobre matéria, não vamos falar sobre espírito. Ah, tá. Então a gente não vai falar sobre nada espiritual. Tá. Não vamos falar de perispírito, nada disso. É só do que De anima matéria. a matéria. Tá bom. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriado às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Kardec, ele faz distinção entre os corpos orgânicos, que são aqueles que têm vida, e os corpos inorgânicos. Não tem vida. Isso, são só matéria formada por agregação de composto químico, tá? Só estão sujeitos a forças mecânicas, não tem vida. E o caso dos minerais, como é que fica isso? Então, os minerais estão nessa categoria dos inorgânicos, apesar de algumas obras posteriores a Kardec, umas obras espíritas, admitirem os minerais como uma fase, assim, como se fosse um embrião do princípio espiritual. Tá. Então, aqui, estudando o livro dos espíritos, nós vamos ficar com Kardec, admitindo que os minerais são apenas agregação de matéria e são corpos inorgânicos. Assim como o ar e a água? Isso, porque não tem vitalidade. Tá bom. Tá bem. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Vamos então revisar o que nós já vimos anteriormente. Vamos lá. Toda a matéria do universo é proveniente do fluido cósmico universal. E a matéria que conhecemos é feita a partir de combinações dos 118 elementos químicos conhecidos. E eles estão na tabela periódica que a gente colocou lá no sexto encontro. Isso. Vem cá, então o nosso corpo e uma mesa possuem os mesmos elementos químicos básicos? Sim, exatamente. Uau! Só que eles estão organizados de formas completamente diferentes e em proporções diferentes também. A madeira ela é composta majoritariamente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o corpo humano também. Uau! No corpo humano, esses elementos formam água, proteínas, lipídios e DNA. Já na mesa de madeira, eles formam principalmente celulose e lignina. Quem? Lignina. Isso aí é o que dá rigidez ao móvel. A lignina. Lignina. Tá bom. Entendi. E celulose. Entendi.
Então, o corpo humano e uma mesa compartilham os mesmos elementos químicos fundamentais da natureza. Isso, Tá. isso mesmo. A grande diferença não está nos tijolos utilizados, Isso que a gente fala, os tijolinhos, mas sim no projeto arquitetônico. Uhum. A forma como esses átomos se ligam para gerar as estruturas anatômicas da vida ou a matéria inanimada de um objeto. É isso mesmo. Ah, viu como eu sou inteligente? É. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta? É essa a consequência do que dissemos. Kardec nos explica na Gênese, quando nos fala sobre gênese orgânica, que o princípio vital, ele existe na matéria orgânica, apesar de ele ser imperceptível. Ele só é ativo no ser vivo. Uhum. A prova disso é que na ciência, a química pode decompor qualquer corpo orgânico, mas ela jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta. Ela não consegue dar vida, Não. então. O que prova que em qualquer corpo orgânico há alguma coisa diferente que não existe nos inorgânicos. Essa alguma coisa é o princípio vital. É isso. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida, ela recebe esse movimento, não a produz. O fluido vital, a modificação do fluido, ele basicamente é a mesma coisa, mas ele ocorre conforme a necessidade de cada espécie, entendeu? Aí ele vai combinar e se adaptar à matéria de cada espécie. Então, nas plantas, por exemplo, ele não precisa ser tão sofisticado, isso? Exatamente. Então é mais mecânico e vegetativo, isso, no caso. Ele serve para nutrição e reprodução, porque não tem mais nada. Já nos animais é um pouquinho mais complexo. Com certeza. Por causa do sistema nervoso, a Isso. questão da capacidade de locomoção, Isso. de instinto, né? Das E as sensações. Tá. E no homem? No homem, o fluido encontra-se no seu estado mais complexo e animalizado aqui no nosso planeta Terra. Sim. Tá? Porque ele é uma ponte direta para as faculdades que a gente tem de pensamento, de inteligência. Sim. Então, isso são as necessidades anatômicas que a gente aqui na tem. Terra. Isso, anatômicas e biológicas de cada ser. Tá bom. Tá? Então, ele é mais complexo no homem. Entendi. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida?
É necessária a união de ambos para produzir a vida. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Isso significa que a vida orgânica, ela não é uma propriedade natural da matéria, mas sim o resultado de uma união. Antes dessa união ocorrer, a capacidade de gerar vida existe em estado latente, adormecida, esperando um corpo físico para se manifestar. A vitalidade permanece antes da união. Isso. Porque ela existe como uma potencialidade no fluido cósmico universal. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Vamos resumir? Vamos. O princípio vital é considerado uma força ou energia vital que anima a matéria. Legal. Fazendo a distinção entre seres orgânicos vivos e inorgânicos brutos. Ele é uma modificação do fluido cósmico universal, completamente invisível aos olhos físicos. E o que é, então? É uma energia de origem material, embora bem sutil. A quantidade e a intensidade variam entre os seres vivos. E para que serve? É o agente que dá vida, forma e movimento ao organismo. E de onde vem isso aí? É uma força independente da matéria que preenche o universo e que os seres vivos temporariamente absorvem e devolvem ao ecossistema quando morrem. Perfeito. Então, nós vamos abrir um parênteses agora no estudo para atender alguns pedidos, tá? Sobre a questão do duplo etérico. Okay? Inclusive, vamos colocar uma figura, uma ilustração, com algumas explicações sobre isso, tá bem? Tá. Esse comentário não faz parte do nosso estudo, porque ele não está no Livro dos Espíritos. É só por uma questão de como nós estamos falando de princípio vital, ele tem a ver com esse princípio vital. O duplo etérico ele não foi desenvolvido por Allan Kardec na codificação. Ele é controverso no meio espírita, mas ele aparece em obras de alguns autores muito respeitados, como André Luiz, por exemplo, nos livros Nos Domínios da Mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos, além de outros autores. Tá? Apesar de não estar dentro da codificação espírita, existe essa questão do desenvolvimento desse assunto. O duplo etérico, ele é um conceito muito anterior ao espiritismo, ele é esotérico. E ele é um corpo sutil, formado por emanações neuropsíquicas e por princípio vital. Emanações vitais, tá? Diferente do perispírito, que pode se afastar do corpo durante a inconsciência do ser ou durante o sono, o duplo etérico não se afasta do corpo. Ele permanece com o corpo e quando a pessoa desencarna, ele vai se diluindo conforme o corpo vai se diluindo também. Ou seja, ele é etéreo, mas ele é mais material. Ele é material. Ele é material. Então. Tá? Ele tem algumas funções ligadas aos chakras. A gente vai colocar aqui uma figura e vamos continuar explicando durante a figura para vocês poderem ter uma visão do que a gente está falando. Para ter um visual da coisa. É isso. Tá, vamos lá. Segundo os estudiosos, o duplo etérico é um envoltório energético sutil que interpenetra e dá forma ao corpo físico.
Ele atua como uma ponte entre o corpo material e o perispírito, sendo essencial para a manutenção da vida. Suas principais funções incluem absorver, armazenar e distribuir a energia vital do ambiente para o corpo físico, funcionar como um intermediário que conecta a consciência e o perispírito ao cérebro e aos sistemas do corpo carnal. Ele contém a matriz energética que orienta a organização celular, o funcionamento dos órgãos e a cicatrização. Sua função primordial é servir de ligação entre o perispírito e o corpo carnal, funcionando como um filtro das energias que chegam e saem do físico, protegendo o ser de cargas negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças. Uma diferença fundamental é que, ao contrário do perispírito, que acompanha o espírito, o duplo etérico é uma estrutura temporária. Ele se desintegra gradativamente junto com o corpo físico após a morte. Segundo os estudos, o duplo etérico é composto de energia vital, combinado com emanações neuropsíquicas. Nós não vamos nos aprofundar nesse tema, por não fazer parte do estudo do Livro dos Espíritos. Então, sigamos. A vida e a morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. A morte do corpo físico ocorre quando há comprometimento irreversível dos sistemas vitais, circulatório, respiratório ou nervoso. Isso vai desencadear a parada dos demais sistemas. Aí são as principais causas, né, da morte física, são coração, sistema circulatório, o cérebro, sistema nervoso e pulmões, sistema respiratório. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. O Leon Denis, ou Leon Denis, sucessor dos estudos do Espiritismo após o desencarne de Kardec, no seu livro Depois da Morte, nos dá uma perfeita explicação sobre a morte do corpo físico, dizendo que a matéria que compõe o corpo material é uma veste grosseira e temporária, submetida ao desgaste. No momento da morte, o espírito desprende-se desse organismo e abandona-o às decomposições do túmulo. Os elementos materiais, então, dissolvem-se e são devolvidos ao solo e à atmosfera, reintegrando-se à natureza física para compor novas formas orgânicas. Interessante, né? Não é? Ele nos traz uma descrição até poética, quando ele diz que a matéria ela é imperecível e que uma parte do oxigênio que se desprende de um corpo em decomposição no túmulo pode, tempos depois, ser levada pelos ventos e integrar a atmosfera e servir para alimentar a primeira respiração de um recém-nascido. Uau. Legal, né? Bacana. Então ele nos demonstra, sim, a economia do universo. Nada se perde no plano físico. A matéria é purificada, dispersa e reorganizada continuamente. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir.
Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Vou ligar minha lâmpada. Liga. Não funciona? Não. Eu tenho fluido vital. Ah, fluido vital. Ali para abrir. Coloca o fluido vital nesse corpinho inerte. Ligue. Ah, Uau. tem vida. É o fluido vital. É o fluido vital. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos e, de certa maneira, de vida superabundante. Então, cada ser vivo absorve energia necessária para a sua expectativa de vida. Esse é o motivo principal para as diferenças quantitativas de energia que mantém o corpo orgânico em funcionamento. Por isso, pessoas morrem com muita idade, pessoas morrem com tenra idade, crianças morrem crianças. Cada um traz aquilo que precisa para a vida programada, ok? A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, como o fluido pode ser transmitido, uma pessoa com excesso de vitalidade pode doar dessa energia para alguém que esteja debilitado. Sim. Essa é a explicação doutrinária para a prática da imposição de mãos, passes à distância ou a água fluidificada. Também há renovação pelo sono, pela respiração e pela alimentação. Claro. A frase menciona fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se, porque ao doar a energia, o indivíduo pode reequilibrar os órgãos debilitados. No entanto, Kardec ressalta que se os órgãos vitais sofreram destruição ou lesões profundas e irreversíveis, a transferência dessa energia não impede a morte física. Sim. Não. Vem cá, um exemplo prático disso seria uma família em torno de alguém prestes a desencarnar, não é? Sim, é verdade. A presença familiar, vibrando pela saúde do doente, Sei. faz com que ele receba essa energia que acaba por mantê-lo vivo por um tempo, Tá. né?
Então, tão logo os familiares aceitam a condição de desencarne ou se afastam por algum motivo, vou tomar um café, né? Ou já é de noite, né? Vamos embora, a gente volta. Quando eles se afastam, o doente parte. Já perceberam isso? Inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. A inteligência deriva de uma fonte única e universal. Assim como o princípio vital anima os corpos, existe um princípio inteligente que penetra a criação, sendo a sua fonte a própria inteligência suprema, Deus. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. O que nós podemos deduzir, segundo as explicações do próprio Kardec... Na Gênese? Na Gênese. Claro, sempre. É que nos efeitos do instinto existe uniformidade. Tá. Uma segurança de resultados que deixa de existir à medida que o instinto evolui para a inteligência livre. Tá. A inteligência é livre, o instinto não. Tá. Cada espécie é constante nas faculdades instintivas, conforme as necessidades dela. Exemplo, um animal selvagem sempre agirá segundo os outros membros da sua espécie. Exatamente. Em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam, as aptidões tornam-se diferentes e as vontades se tornam diferentes de quando os pensamentos eram só instintos. O que distingue melhor é que a inteligência é individual, enquanto o instinto ele é coletivo em cada espécie. Aí a gente vai colocar para vocês verem pássaros que migram conforme as estações do ano e todos os anos eles migram da mesma forma. Por quê? Porque é instintivo da espécie deles, né? É o instinto. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência.
É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Os espíritos respondem que o instinto não diminui com o passar do tempo ou o aumento do saber ou inteligência. O homem apenas o negligencia. Ele atua como uma inteligência rudimentar e espontânea, focada na autopreservação e nas necessidades essenciais. Exatamente. Enquanto o instinto age de forma irrefletida e automática... Por exemplo, eu vi uma vez uma mãe que a criança estava sendo atacada por um bicho selvagem, um animal selvagem. E ela foi lá e lutou com o animal e foi lá para defender a criança. E ela não pensou em nenhum momento. Foi refletido e automático, instintivo, né? Então, o instinto age dessa forma, né? Mas a razão e a inteligência, elas dão ao homem a liberdade de escolha, o que abre caminho para o livre-arbítrio. E, consequentemente, para o nosso progresso moral ou para os nossos desvios. E o que nos impede de usar os nossos instintos como nós deveríamos são os nossos desvios morais. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquelas são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Assim, terminamos o capítulo 4 do primeiro livro que fala sobre as causas primárias, falando de princípio vital. Tudo, todo lugar. No próximo encontro, nós entraremos no livro 2º, falando sobre o mundo dos espíritos. Sim, onde vivem, do que se alimentam. Quem são? Quem somos nós? E dessa forma simples, leve, mas com muita consciência e responsabilidade, nós vamos levando nosso estudo até o fim, se Deus quiser. Sim, verdade que é. E como eu sempre digo, Deus está louco para querer, né? É isso aí. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, Jesus esteja nos seus corações. Sempre. Até semana que vem. Até semana que vem. Com o 2º livro. Sim. Até lá. Até mais. Vem pra esse mundo.